Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração. Dia 8 de fevereiro de 2024, um dia importante, né, na história do Flamengo, o capítulo mais triste, mais trágico da história do Flamengo completa 5 anos hoje, né? Foi o dia do incêndio do Ninho do Urubu, aquela tragédia que vitimou e tirou a vida de 10 crianças, né? Crianças essas que eram jogadores de base do Flamengo e que nós devemos sempre cobrar justiça, tá? Nós devemos usar a nossa voz para que esse dia jamais seja esquecido, para que essas 10 crianças jamais sejam esquecidas na história do Flamengo, para que essas famílias tenham todo o suporte, todo o apoio e tudo o mais que o Flamengo e a sua nação possam oferecer para essas famílias, né? Possam confortar essas famílias de alguma forma. Então, hoje, dia 8 de fevereiro de 2024, nós aqui da S1 Live prestamos a nossa homenagem por essa data e cobramos justiça, cobramos também que todas as famílias sejam indenizadas, né? Porque isso é o mínimo. E, enfim, que o Flamengo jamais esqueça dessas 10 vidas, desses 10 jovens. E assim como canta a torcida, né, aos 10 minutos, o Flamengo vai jogar para sempre por vocês. Bom, falaremos aí também do clássico Flamengo-Botafogo, primeira vitória no clássico do Flamengo no ano, né? Foi também o primeiro jogo do Flamengo como mandante no Rio de Janeiro. O Flamengo venceu ali no apagar das luzes, com um gol do zagueiro mais apaixonado do país, né? Não há nenhum defensor tão apaixonado e uma fase tão boa quanto o Léo Pereira nesse início de 2024, ou Carolino também, depende, né, como vocês preferirem chamá-lo aí, pode ser de Léo Pereira, pode ser de Carolino, pode ser de zagueiro artilheiro, ele que marcou o primeiro gol do Flamengo na temporada e ontem garantiu a vitória sobre o Botafogo, num clássico bem mediano, né, do Flamengo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso nas lives, já tem cortes sobre esse clássico, mas o que eu tenho para falar para vocês é que o De La Cruz, o jogador, né, o uruguaio, o primeiro reforço do Flamengo na temporada, sofreu 3 faltas nessa partida, em uma delas, nessa queda, o jogador machucou o ombro, tá? Ele deixou o estádio claramente sentindo o ombro com a mão, né? Ele levou uma tipóia para casa, até para tratar, para cuidar do ombro, deixar ele imobilizado. E o jogador foi reavaliado na reapresentação do elenco nessa quinta-feira, dia 8 de fevereiro, lá no Ninho do Urubu, tá? O Flamengo ainda não se manifestou oficialmente sobre essa possível lesão, né? Nem se o jogador de fato vai precisar ficar de fora, enfim. Sabemos apenas que o De La Cruz sentiu uma lesão no ombro em uma dessas quedas que ele sofreu, né? Das 3 faltas sofridas antes de ser substituído para a entrada do Luiz Araújo. Uma substituição até que gerou bastante burburinho na hora, né? Muita gente criticou o Tite, mas com certeza já tinha essa questão do ombro aí envolvida no De La Cruz, então vamos ficar de olho e monitorando para que não seja nada grave, que De La Cruz fique à disposição para a próxima partida do Flamengo no sábado pelo Campeonato Carioca. Bom, uma outra pauta aí que nós temos para falar com vocês também de mais uma baixa no departamento de futebol do Flamengo, né? O Flamengo que há pouco tempo se despediu do Fabinho Soldado, que assumiu aí um cargo no Corinthians, né? Recebeu um convite direto do Augusto Melo, assumiu, foi até uma ponte em toda essa negociação com o Mateuzinho, foi não, né? Na verdade, está sendo uma ponte em toda essa negociação com o Mateuzinho e com outros jogadores envolvidos do Flamengo. Até o Pablo, uma época, né, que o Corinthians tentou o Pablo antes de acertar com o Botafogo, justamente porque o Fabinho Soldado sabia já a situação do zagueiro, que ele não teria espaço, etc. Então, foi um profissional que se despediu do Flamengo para assumir um cargo, né, em um rival que não é direto, não acredito que o Corinthians vai brigar por títulos nessa temporada, mas um rival do eixo, digamos assim. E agora quem se despede do Flamengo também é o Juan, né? O zagueiro Juan, que foi zagueiro por muito tempo e que depois retornou ao Flamengo para assumir o cargo de gerente técnico do clube, né? O Juan, na verdade, que passou sua vida praticamente toda pelo Flamengo, boa parte da sua carreira profissional dentro e fora dos gramados foram no Flamengo. Ele deixou o Flamengo para aceitar o convite de coordenador da seleção brasileira, né? Coordenador da CBF. Foi até o convite que foi feito para o Felipe Luiz, não sei se vocês vão lembrar, logo ali quando o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, ele considerou o Dorival, ele também analisou
ofereceu, né, fez um convite ao Felipe Luiz para que ele assumisse esse cargo de coordenador. Felipe Luiz agradeceu, né, uma honra ser lembrado, mas o foco dele era ser técnico mesmo, assumiu o Sub-17 do Flamengo, e o Juan se sentiu atraído, se sentiu honrado e aceitou este convite da CBF. Então o Juan se despede do Flamengo, tá? É mais uma baixa no departamento de futebol do Flamengo para 2024, mais um debate que surge aí nas redes sociais, né? Quem vai assumir a posição no lugar do Juan, mas ele deixa esse cargo de gerente técnico do Flamengo e assume a partir de agora lá a CBF para ser coordenador da seleção. Então, toda a sorte do mundo ao Juan, um cara que, apesar de alguns questionamentos, né, a função que ele exercia no Flamengo, existia muito protesto de torcedores quanto à postura do Juan como gerente técnico do Flamengo, mas é inegável que é um ídolo histórico do Flamengo, um dos maiores defensores também da história, né? Um cara que sempre se dedicou ao manto sagrado, que foi revelado pelo clube, que, enfim, se emocionou em despedidas históricas, como a do Júlio César, por exemplo, voltou ao Flamengo para encerrar também sua carreira. Então tem uma história muito grande e aí fica aqui os nossos votos para que seja um capítulo ainda mais histórico, esse próximo desafio, né? Esse próximo capítulo na história dele, que seja ainda mais histórico, que ele tenha muito sucesso, até porque estamos falando aí da seleção brasileira, então que ele volte agora a trabalhar com o Dorival Júnior, que essa dupla consiga trazer cada vez mais felicidades agora, não só para o torcedor flamenguista, mas também para o brasileiro no geral, né? Então, assumiu, ignorou toda a bagunça da CBF e vai assumir o cargo de coordenador, beleza, galera? Bom, vamos agora falar de Igor Coronado, o famoso, popular Igor Coronado, né? Vocês que falam muito dele, vocês que pedem muito ele. Na última live que eu participei, foi uma pauta bem grande ali na live, né? Muita gente indignada com a postura do Flamengo, querendo o Igor Coronado, enaltecendo os números dele, enaltecendo um jogador também, até porque já estava ali bem prestes a confirmar a saída dele da Arábia Saudita, né, do Al-Ittihad, já estava muito perto dele assinar essa rescisão e ele também já havia demonstrado interesse em regressar ao futebol brasileiro. Então o torcedor estava eufórico com a possibilidade de uma contratação de Igor Coronado no Flamengo, mas que, de acordo com um membro do departamento de futebol do próprio rubro-negro, em contato com o Vene Casagrande, não há qualquer possibilidade. A gente já falou aqui, inclusive, o Flamengo chegou a sondar a possibilidade de ter o Igor Coronado, né? A carreira, ele ainda estava vinculado ao Ittihad lá, ele ainda estava vinculado, não tinha resolvido todas as suas questões. O Matheus Bach, que é o filho do Tite, entrou em contato direto com o jogador para entender as suas condições, a sua realidade, e também um dirigente do rubro-negro falou com o Marcos Mota para entender as questões financeiras, né, de valores. Mas não passou de uma sondagem, né? O Flamengo não avançou para uma negociação e este membro, que eu trouxe aqui aspa para vocês, garantiu ao Vene Casagrande que não há qualquer possibilidade, inclusive Igor Coronado está muito próximo de ser anunciado como reforço do Corinthians, né? O próprio empresário do Coronado postou aí uma foto com fundo dizendo assim, o que falta para o Coronado se tornar reforço do Timão. Então, já dando todos os indícios de que realmente ele vai fechar com o Corinthians, né? Disse que é um sonho da carreira do Coronado, então que agora ele vai realizar este sonho. E aí, o nosso membro do departamento de futebol disse o seguinte, aspas, esquece Coronado no Flamengo. Coronado não é das prioridades da posição e está quase fechado com o Corinthians. Fecha aspas. Então, não é das prioridades, a gente sabe que a grandíssima prioridade é o Léo Ortiz. O próprio Marcos Braz falou disso no Clássico ontem também no Maracanã, né? Disse que está um negócio duro, que o Bragantino continua ali um pouco irredutível, né? Já ficou um pouquinho mais maleável, mas ainda está com uma postura bem rígida em relação ao acordo financeiro com o Flamengo. Então a prioridade é o Léo Ortiz, é um ponta-direita e o Coronado não faz parte dessa lista, apesar do departamento também de futebol do Flamengo avaliá-lo como um bom atleta, mas que de fato deve ser reforço do Corinthians para 2024. Então a galera que estava aí eufórica com a possibilidade vai ter que esperar a próxima, né? Quem sabe aí no mercado, né, durante ele voltando ao Brasil, mais adaptado, quem sabe lá na frente. Por hora, não vai acontecer. Beleza, galera? Bom, amanhã, vocês já sabem, Jonas Stelman, neste canal às 7 horas da manhã,
Teremos live, podcast. O podcast amanhã está imperdível às 11 horas da manhã, tá? Temos um retorno e tanto, um retorno triunfal aí de uma pessoa que vocês pedem muito também. E depois, videozinho, como vocês já estão acostumados, para fechar o dia com tudo que vocês precisam saber de Flamengo, beleza?